Em Gênesis capítulo 6, versículo 1, verso 1 em diante. Capítulo 6, verso 1 em diante. Gênesis. Como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isto lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus e gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Essa é uma situação de degradação da raça humana. A Bíblia fala que a maldade chegou a tal ponto na terra, nos dias de Noé, que Deus teve que tomar uma decisão de destruir e encerrar toda aquela raça de homens. Isso foi uma coisa séria que aconteceu na Bíblia. Uma coisa que chegou a tal ponto que não dava para continuar. Que primeiro o homem passou a viver 120 anos aqui. E depois, como se não bastasse, houve um juízo de Deus. E a única família que foi salva foi a de Noé, que era íntegro diante de Deus e achou graça no meio de toda aquela situação. Agora, Deus não muda. Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será eternamente. Agora, olha esse texto lá de Mateus que Jesus citou, 24, 32. Vai para lá. Mateus, capítulo 24, verso 32. Eu não tinha colocado esses versículos aí no boletim, você pode anotar. O primeiro que eu li foi Gênesis 6, de 1 a 10. Agora eu vou ler Mateus 24, 32. Olha o que Jesus está falando. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Olha o verso 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão,
vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque é a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Sempre que um tempo como era em dias de Noé estiver acontecendo, a Bíblia está dizendo aqui em outras palavras que nós deveríamos colocar a barba de molho. Porque quando chega um nível, a maldade do homem chega num certo nível, Deus tem que trazer juízo. Porque é por isso que a Bíblia está dizendo que o sinal da volta de Jesus e do juízo final vai ser na mesma situação em que aconteceu nos dias de Noé. E a Bíblia fala que nos dias de Noé, embora aqui em Mateus está dizendo do casar, comer, vocês estavam vivendo, o que a Bíblia está dizendo é que quando o mundo, quanto mais o mundo estiver vivendo apenas na vida natural, caída, terrena, do corpo, degradada, do pecado, quando essa situação que era a mesma que acontecia lá nos dias de Noé, então provavelmente está muito próximo os dias do juízo. Porque assim como Deus teve que encerrar a raça humana naquela ocasião, porque a maldade era tão grande, Deus também vai fazer a mesma coisa quando essa situação estiver acontecendo nos dias de hoje. Olha lá em Romanos, ainda quero ler mais 2 textos com você. Pode colocar o texto, depois volta para o PowerPoint. Romanos capítulo 1. Olha o que a Bíblia diz. Romanos 1, 18. Não, Romanos capítulo 1, verso 18 em diante. A ira de Deus se revela no céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora,
conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente os fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Portanto, és indesculpável, homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois pratica as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Aí lá no verso 5, a Bíblia diz: mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para os dias da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Até aqui. Olha que quadro impressionante. A Bíblia, eu estou construindo aqui para você uma situação. Estou te mostrando algumas coisas. Estou te mostrando por que a maldade cresce a cada dia na terra. Em primeiro lugar, a gente entende que a maldade chegou a um ponto lá nos dias de Noé que Deus teve que destruir. Depois Jesus vem e fala que quando isso estiver acontecendo, ele vai voltar. O juízo vai acontecer de novo. Aqui em Romanos, a Bíblia está explicando por que essa maldade cresce. Porque apesar de qualquer homem olhar para a criação de Deus e no seu bom senso poder compreender e ver que há um Deus, rejeitaram a Deus completamente, não quiseram a Deus. E a Bíblia fala que Deus, então, o que ele fez? Deus entregou o homem a si mesmo. Ah, tá bom, você não quer Deus? Então, seja Deus, viva a sua própria vida. O homem está essa é o pior juízo que alguém pode sofrer, é o abandono de Deus, é o homem entregue a si mesmo. Olha, eu falo uma coisa para você, o homem entregue a si mesmo, ele é um monstro, ele é pior do que qualquer animal na criação da natureza. Ele é capaz de fazer coisas que os animais não fazem, porque é um homem caído, é um homem tomado pela semente de Satanás, é um homem dominado por demônios. Não estou dizendo necessariamente possesso não, mas totalmente caído. E a Bíblia fala que o homem começou por causa dessa queda, ele vive contrário e começa a praticar coisas contrárias à natureza de Deus. E o último texto que eu queria ler, em Mateus, verso 11, capítulo 11, Mateus capítulo 11. Eu estou procurando amarrar a palavra para que você compreenda aonde eu quero chegar. Mateus 11, 22. Olha o que a Bíblia diz: e contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Aqui também foi uma outra situação. Sodoma, nós fomos lá nessa viagem na terra de Sodoma, no deserto, na beira do Mar Morto. Não tem mais nada lá. E Sodoma também foi uma cidade que foi destruída. Por quê? Por causa do nível de perversão que estava acontecendo lá. A maldade do homem em Sodoma ficou tão grande que, lembra, os homens queriam abusar dos anjos que foram lá tirar Ló de lá. Tamanha era a perversão que havia naquela cidade. E o pecado e a maldade, a perversão era tão grande que Sodoma também foi uma cidade destruída. Agora Jesus vem e fala uma coisa muito séria.
ela está dizendo, olha, ele está dizendo o seguinte, para essas cidades que ele estava pregando: se lá em Sodoma eu tivesse feito os milagres que eu fiz aqui, elas não teriam sido destruídas, teriam se arrependido. Por isso, naquele dia vai ter menos rigor para eles do que para vocês. Você sabe, eu vou traduzir para você em outras palavras. Você sabe o que a Bíblia está falando? Quando chega um nível de maldade na terra tão grande, como aqui de Sodoma e Gomorra, se Deus não fizer nada, naquele dia, os moradores de Sodoma e Gomorra vão acusar Deus de injusto. Porque não tiveram a oportunidade dos nossos dias e foram destruídos. E eles vão jogar na cara de Deus, vão dizer: você não fez nada aqui igual o Senhor fez lá e nos destruiu. E eles viveram um nível de maldade e destruição como nós. Tinha lá a igreja, tinha milagres, não se arrependeram e o Senhor não destruiu eles. Então Deus não pode ser acusado disso, porque Deus é justo. E se Deus trouxe juízo sobre Sodoma e Gomorra, se Deus trouxe juízo sobre os dias de Noé, não tem como Deus não trazer juízo quando a maldade chega no nível nos nossos dias. Eu não sei qual é o nível, mas olhando para tudo que eu li para você, eu percebo que há um limite. Há limites para as coisas. Há um limite. Deus não é alguém que obriga ninguém a servir a Ele. Mas Ele não deixa de ser Senhor. Ele não deixa de ser Deus. E chega um ponto que o limite é estabelecido. E Deus não pode tratar um povo de uma maneira e o outro povo de outra. Não há dois pesos e duas medidas, porque Deus é correto. E hoje o que está no meu coração é avaliar com você quais são os dias que nós estamos vivendo. Qual que é o que se espera de nós como igreja no meio disso tudo? Irmãos, será que a maldade tem crescido nos nossos dias? Será que a perversão do homem tem avançado? Será que o homem tem vivido hoje contrário à natureza das coisas que Deus criou, no nível que os nossos pais não viram? Eu não preciso ir longe, basta você olhar o jornal, assistir a televisão, ler a revista, e você vai ver o quanto a maldade tem crescido na nossa geração. Essa é a história que eu falei para os irmãos, que eu vi lá em Israel, no Museu do Holocausto, são a nossa geração. Está aí, 1943, se eu não me engano, foi quando aconteceu, foi antes, foi no meio da guerra ali, né? 39 a 44. Quer dizer, está aí, não foi tão distante assim. 6 milhões de judeus só da Alemanha, né? Perseguição teve em todos os lugares. Olha, se você for lá, você vai ver os vídeos. Assim, você não acredita, irmão. Você não acredita. Você não faz ideia do que a maldade do homem pode chegar. De você ver os tratores carregando os corpos igual terra. De pegar assim, ó, jogar na vala. De você ver um monte de... Você está lá no vídeo, não é foto, está vídeo lá. Você vê aquele monte de pessoas, pele e osso, ajoelhadas na beira da cova, e um soldado dando treinamento para o exército, qual a distância do tiro de fuzil na nuca para matar, porque se encostar não dá o impacto. Então todo mundo podia treinar, até aprender como fazia, matando. De você ver a mãe desesperada, tendo que escolher qual filho entrega. De você ver mulheres nobres sendo levadas nuas, no frio congelante, para a câmara de gás,
sem nem saber para onde que ia. Tamanha vergonha, tamanha... tanta coisa assim que não dá. Você vê as crianças chorando, gritando o pai, gritando a mãe. Lá tem os sapatinhos delas, milhares deles assim, ó. É assim, estonteante. Não dá para ir lá e sair de lá indiferente. É muita maldade, meu Deus. Mas isso não foi só lá não. Quando você começa a olhar a história recente, você começa a ver a maldade em todos os lugares, na escravidão, não é? Em todas as circunstâncias. E hoje a gente começa a olhar a degradação da família, todas essas confusões que os irmãos têm visto, essas leis, essas votações para estabelecer um outro, para chamar de família outra coisa que não é o que Deus criou. Como é que pode ter família onde não tem a mãe, o pai, o filho? Como é que pode ter família onde o filho não é gerado de um homem ou uma mulher? Como é que cresce a cabeça dessas crianças? Quer dizer, quanta confusão, e nós sabemos, as coisas vão sendo pressionadas. A pedofilia cresce junto com a questão do homossexualismo, do lesbianismo. Eu sei que as pessoas não querem falar disso, é complicado de falar sobre isso, mas é um fato. Está aqui nas nossas barbas, nas crianças que nós levamos para os nossos encontros, que abrem o seu coração desesperado, contando do abuso do pai, do abuso do vizinho, chorando, pedindo para as mães aqui da igreja: tia, não deixa eu voltar para casa, não. Como é que eu faço? Eu não vou levar esses meninos, sabendo que tem um monstro dentro da casa dela. Eu não sei, eu fico tocado por isso, eu fico com o meu coração partido. Eu fico olhando a maldade com as crianças, a maldade com as pessoas, a violência. Semana passada, numa revista, estava lá os filhos, lembro, os filhos do assassinato, as crianças que têm ficado sem os pais, porque um monte de gente tem sido morta nos assaltos, nas coisas, e elas, lá, a revista está relatando, né, o clamor desses filhos. Eu li lá uma mãe dizendo que um menino de 2 anos que perdeu o pai, como é que ela explicou para ele? Não, ele tá lá no céu com Deus, e ele está passando um tempo lá. E aí o menino fica de noite chamando: Deus, manda meu pai de volta, mãe, pai, volta. E a mãe ouvindo tudo aquilo. São coisas que vão produzindo uma situação, né, na raça humana, uma degradação, uma mudança das coisas de natureza. São coisas, talvez você está acostumado, né? Você vai ouvindo, você vai achando que as coisas são normais, mas acredite em mim, não é normal. O que está acontecendo não é normal. Isso é em todo mundo, onde você viaja, onde você vai. Né? A gente vê lá onde nós fomos, então, o terrorismo, as bombas, as guerras, as coisas são assim cruéis, todo lado. E às vezes nós ficamos achando que é normal, é natural, e não percebemos o momento que nós estamos vivendo. Eu não sei, irmãos, mas se você olhar, você vai perceber que de tempos em tempos um levante do inferno acontece. É uma nova frente, é um salto que dá. A coisa vinha de um jeito, de repente salta, piora muito a coisa. Por quê? Porque um levante do inferno, uma leva, um novo ataque, uma nova investida, um outro nível é jogado sobre o homem, e isso avança. E é isso que está acontecendo. Meu coração hoje, eu olhando tudo isso, lendo tudo isso, só posso ter no meu coração um clamor. O clamor que está lá em Mateus 6,10, da oração de Jesus: Senhor, venha o teu reino. Venha o teu reino. Hoje, orando pela reunião, eu estava dizendo isso. Eu começo a compreender por que a Bíblia fala que o vencedor é aquele que ama a vinda de Jesus.
Ele ama, porque o coração dele fica dilacerado diante de tanta maldade. Quando a gente olha as coisas, o tempo todo a minha oração é: meu Deus, volta, porque não tem cabimento, não tem condição. A Bíblia fala que lá em Apocalipse, a alma daqueles que foram decapitados debaixo do altar clamam pelo o sangue dos justos, clamam, desde Abel. Eles clamam por justiça, eles clamam para que Deus venha e mude tudo isso, e acabe com essa situação. Eu saí desse museu, eu falei: pastor Luiz, meu Deus, quanta coisa vai ter para ser julgado naquele dia. Quanta coisa que nós nem imaginamos, quanta coisa que nós nem sabemos. Você não faz ideia quanta maldade que existe nesse mundo, que vai ser exposta, que vai ser colocada a pratos limpos diante do tribunal de Deus. E nessa hora, o que vem no nosso coração é isso: Senhor, venha o teu reino. Qual que é a situação dos nossos dias? Qual que deve ser o nosso clamor e a nossa atitude diante deles? Eu fico pensando que alguns irmãos se converteram. A Bíblia fala que quando a gente nasce de novo, Deus troca o nosso coração de pedra pelo coração de carne. Se você vê a maldade ao seu lado e não se incomoda, tem alguma coisa muito errada na sua vida. Jesus, vendo a angústia do povo, a Bíblia fala que ele chorou, que ele se comoveu, que ele clamou. Ele viveu focado em fazer a obra de Deus, do Pai, porque ele tinha plena clareza e consciência do que ele estava vivendo, do que ele estava vendo, do sofrimento das pessoas. Essas palavras faladas pelo Senhor, venha o teu reino, não são apenas uma exortação. Eu penso que ela é um mandamento. Esses são dias de homens maus. Já li esses versículos. Esses são dias dos homens, eu não vou ler, depois você pode ler, dos homens que estão descritos lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 até o 11, que fala da maldade, cada dia, crescendo, em casa, na rua, no trabalho, no estado, nos países, em todos os lugares. E o Espírito de Deus, dentro de nós, ele clama para que o reino de Deus venha. Se não há esse clamor dentro do seu coração, eu te digo que você deveria orar, porque o vencedor é aquele que compartilha o coração de Deus. O vencedor é aquele que sabe que não há outra saída, não há outra resposta para tudo que está acontecendo, senão o reino de Deus. O reino de Deus. Por isso que Jesus mandou orar: Senhor, venha o teu reino. Foi a oração que Jesus ensinou, porque o reino de Deus é a única resposta para a maldade do homem. É a única resposta, é o clamor de alguém que está sofrendo. Hoje eu oro para que você fique profundamente incomodado, indignado com as coisas que têm acontecido ao nosso lado. Não se engane, irmão. Não espere que algum partido político, alguma mobilização humana, alguma instituição vai resolver, vai mudar a situação da pedofilia, do abuso sexual, da perversão sexual, da ganância, da corrupção, da violência. Não vai resolver. Não, o homem não tem esse poder. Alguns países são mais desenvolvidos que outros, conseguem organizar melhor, mas a maldade está lá. A educação nada mais é do que a nossa tentativa de colocar a coleira nas cobras. Tentar humanizar o cachorro. Não, o homem não tem como. Ou ele nasce de novo,
e se torna filho de Deus, ou ele é caído e satânico. Todo homem sem Deus é satânico. E dado a si mesmo, eu sei que você se acha melhor do que muitos marginais, mas eu vou falar uma coisa para você, não somos. Você fala, como pastor? Não, na nossa natureza caída, todo homem é igual. Basta dar ocasião. E você vai descobrir que dentro de você tem um monstro. A semente de Lúcifer hoje está encerrada na nossa carne, porque nós nascemos de novo. Mas o homem dado a si mesmo, ele é pior do que qualquer animal. Ele é capaz de fazer coisas que ele não imagina. Mas nós precisamos de ter um coração novo. A nossa luta, ela é espiritual. A nossa posição tem que ser, diante de tudo isso, espiritual. Quando nós entendemos isso, então nós vamos trabalhar e viver aqui, posicionados naquilo que se espera de nós. Deus nos colocou como igreja no meio de toda essa situação. A Bíblia fala que nós fomos enviados como ovelhas por meio de lobos. A igreja é uma fortaleza do céu no meio do inferno. Porque esse mundo é um inferno. Há um inferno, mas esse também é um. A Bíblia fala que esse mundo jaz maligno. Dentro dele, nos conceitos, nos valores, no pensamento, nas tramas, tudo. O mundo está engendrado pelo diabo, irmãos. Você fica achando que as coisas são naturais, mas não é. Há uma mente por trás das coisas. Há uma organização satânica por trás das coisas, que influenciam em todas as áreas da política, da moda, da educação, da alimentação. O diabo trabalha estrategicamente para destruir o homem. E sabe que o homem sem Deus, ele está nessa situação. Agora Deus chama a igreja, e coloca dentro, no meio disso, e espera uma resposta. Você precisa hoje ter consciência de onde você anda. Teve um momento da viagem lá no Egito, que nós tivemos, por causa dos beduínos, que na verdade muitos deles são traficantes, e que nós fomos escoltados por um carro blindado do exército, comboio, por causa do perigo. Então, para não ter, na verdade lá eles não estão lá, mas não estão por causa da ocupação do exército. Então a gente passa com segurança, mas tem que ser desse jeito, né? Então daí você vê a situação que as coisas chegam. Agora, quem sabe aonde pisa, não anda lá de qualquer jeito. Por isso que o exército está lá. Porque tem situação de perigo, nós tivemos que andar sabendo aonde nós estávamos, escoltado pelo exército, para não ter nenhuma situação. Você não pode andar lá de qualquer jeito, porque lá é um estado perigoso, sim. Está protegido. Nós não fizemos nenhuma loucura. Se tivesse qualquer risco de vida, a gente não teria ido. Mas assim, por outro lado, está lá o exército. Estado de Israel, os caças do exército e os helicópteros de guerra, eles sobrevoam o país o tempo todo. Eu acho que é um dos lugares mais seguros do mundo. Mas é o tempo inteiro ultra vigiado. Negócio impressionante. Então você quando você sabe onde que você está, você se porta diferente. Mas já viu como as pessoas vivem hoje em dia, como se estivesse tudo normal? Você está achando que o mundo aí fora é bonzinho, mas não é. Se você soubesse o campo de guerra que é em sua volta, você teria outra atitude. E é isso que eu quero te chamar a atenção hoje. Eu quero que você saiba que você está vivendo dentro da casa do diabo, no olho do furacão, só que dentro da igreja. A igreja é esse quartel general de Deus dentro do olho da casa do diabo. E você faz parte de outro exército. Mas você não pode viver aqui de qualquer jeito.
Você tem que saber onde você está andando. Você tem que saber onde você está vivendo. A Bíblia diz que João Batista, ele anunciou o reino de Deus. Depois você vai ver que Jesus trouxe o reino. E nós, como igreja, somos chamados para edificar o reino. Queria colocar essas 3 coisas para você. O que é o reino? Por que nós devemos edificar ele hoje? Como que a gente deve viver dentro dele? Então deixa eu colocar rapidamente para você. Em primeiro lugar, a Bíblia fala que nós devemos anunciar o reino de Deus. João Batista veio e anunciou. Olha o que diz a Bíblia em Lucas capítulo 4, verso 43. Lucas 4, 43. Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que eu fui enviado. Jesus estava falando, mas nós sabemos que João Batista veio anunciando o reino de Deus e dizendo que arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Irmãos, por que nós pregamos? Por que nós fazemos eventos ponte? Por que nós levamos as pessoas para o encontro? Por que nós fazemos campanhas de jejum e de oração? Porque as pessoas estão sofrendo. A Bíblia fala que Deus tem seus filhos que ainda não são desse aprisco. Estão sendo esmagados lá fora. E alguém precisa contar para eles, alguém precisa anunciar, existe outro reino. Existe um lugar que você pode entrar e estar seguro. Se eu sei que há um inferno, se eu sei que há um mundo que é caído, e que caminha para a destruição do juízo inevitável de Deus, e eu sei que há pessoas ao meu lado, na minha família, que estão indo para esse lugar, eu preciso pregar. Quando eu tenho esse entendimento, o encargo de falar de Deus não é mais porque o pastor mandou, não é mais porque tem uma campanha, é porque eu entendi que eu preciso, como João Batista, anunciar o evangelho, anunciar o reino, anunciar que tem uma esperança sim. Ah, pastor, mas muitas vezes aqui dentro, às vezes ainda está ruim. Pode estar até ruim aqui dentro, mas eu te garanto, se você não tivesse aqui, já era. Se aqui você passa luta, faz ideia fora do reino de Deus. Jesus já falou, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele nunca disse que nós não teríamos problemas, mas acredite em mim, se você não está na vida da igreja, você está dado ao mundo, e ele vai te destruir. Nós temos que pregar o evangelho. Por isso 2 Timóteo 4, 2, 4 até o 4, ele diz: prega a palavra, quer seja oportuno, quer não, quer te convidem, quer gostem ou não, porque vai chegar dia que vai estar coceira no ouvido deles, eles não vão querer ouvir a verdade. Por isso prega no velório, prega no aniversário de criança, prega no dia das mães, prega no dia dos pais, prega no Natal, prega em toda oportunidade que te derem, porque nós temos que anunciar o evangelho. Talvez na hora não vão querer, mas pode ser que no dia da morte, agonizando, se lembrem das suas palavras, sejam salvos. Nós não sabemos o que acontece. Segundo lugar, a Bíblia fala que Jesus trouxe o reino. Jesus veio e quando ele chegou, ele trouxe o reino. O reino é o próprio Deus governando sobre o seu povo. Olha o que diz a Bíblia em Mateus capítulo 12, verso 28. Abra sua Bíblia rapidamente lá. Mateus 12, verso 28. Se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Você sabe, como João Batista, nós temos que anunciar o evangelho, o reino. Mas como Jesus, nós temos que trazer o reino. Não adianta só orar, Senhor, vem o teu reino. Mas nós temos que ter uma atitude para trazer o reino. E Jesus falou: se eu expulso demônios, ou seja, se eu exerço a minha autoridade, o reino de Deus é chegado, na prática, na vida daquela pessoa. O evangelho não pode ser uma coisa só interessante de ser pregada. Não, nós temos que ter uma crise para trazer o reino.
O reino de Deus tem chegado na sua vida. Você foi liberto, demônios foram expulsos. Você teve os seus olhos abertos. Isso é um ponto. O reino de Deus tem chegado através de você lá na sua célula. Pessoas se convertem. Pessoas, quando você ora, acontece alguma coisa, são tocadas. Você tem que orar, o poder de Deus tem que se manifestar na sua vida. Você não pode ser um crente que se contenta em apenas frequentar um culto e uma célula e o resto são com os profissionais da liderança. Não, cada crente é um ministro. Não interessa se você tem título ou não aqui. Importa é que quando você, lá no seu trabalho, alguém que descobriu que você é crente, está desesperado de pedir oração, quando você colocar as mãos, o reino de Deus tem que vir. A pessoa tem que sentir o toque de Deus. Se não sei, você tem que orar. Fala, Deus, eu quero ser usado. Quando eu puser a mão, eu quero ver. Quando eu orar, a Bíblia fala que era uma coisa tão incrível que Jesus chegava, os demônios se manifestavam e vinham prostrar diante dele. Tamanha era a presença de Deus. Eu tenho muita crise quando alguém está vivendo no pecado do meu lado, escondido, e não se incomoda. Isso é um mau sinal. Isso é um sinal que o meu nível de santidade está baixo. Você sabe, quem está no pecado não se sente bem do lado de quem vive uma vida santa. Os demônios também não aguentam quem traz a presença de Deus, quem traz o reino de Deus. Nós temos que trazer, Jesus trazia. Isso tem que acontecer no nosso meio. O reino de Deus tem que ser manifesto. Isso vem no momento que você fica indignado, que você vai orar, que você vai jejuar. É por isso que nós estamos orando aqui toda quinta-feira e pregando a palavra. E temos um culto de oração e avivamento. Para quê? Porque nós queremos o reino de Deus. Nós não queremos ser uma igreja legal, com cadeira almofadada, ar-condicionado, uma boa palavra, um ensino da Bíblia, legal, joia, fazemos um cursão. Mas e daí? O que adianta ter toda uma estrutura maravilhosa se o reino de Deus não se manifestar? Eu não quero, eu troco tudo por ter o reino de Deus. Agora, se nós podemos ter as duas coisas, amém também. Não tem problema. O problema não está em ter as coisas. O problema está em não trazer o reino de Deus. Você tem que se incomodar. Mas em terceiro lugar e último, como igreja, nós somos chamados para edificar o reino de Deus. Edificar o reino de Deus. Uma vez que você se levanta para anunciar o reino, trazer o reino, agora você tem que estabelecer ele. As pessoas precisam saber que há um reino, precisam ser encontradas por ele, mas precisam depois ser estabelecido. Deixa eu te explicar uma coisa. É igual na guerra. Na guerra, você sabe, a guerra ela é anunciada. Então você está vendo esse doido da Coreia do Norte, ele fica anunciando que a qualquer momento ele pode atacar. Então, mas na hora que acontece a guerra, é que ela chega. É como o reino, ele chega. É um confronto, é a hora que eu imponho as mãos, é a hora que eu prego o evangelho. Se aquela pessoa está oprimida, o poder de Deus na minha vida vai confrontar o império das trevas na vida dela e alguma coisa vai acontecer. O reino de Deus chega. Mas depois que ele chega, depois que a guerra acontece, o país que vence a guerra, agora ele vai restabelecer, ele vai edificar aquele lugar como colônia dele. Significa que ele vai colocar os valores, os critérios, a estrutura, como que vai acontecer daquele para frente. Nós temos clamado e anunciado o reino. E em muitos lugares, nos nossos encontros, em muitas células nossas, o reino de Deus tem chegado, amém? Tem, é a prova que você está aqui. Mas agora, como igreja, nós temos que estabelecer. É assim que você estabelece uma obra duradoura. É quando você edifica o reino. Edificar o reino é estabelecer aquele reino com raízes, com valores, com propósito, com clareza, com gente daquele lugar, com caráter, com posicionamento. É edificar o reino, é ser igreja. Agora, muitos irmãos não sabem o que é isso. Deixa eu colocar para você algumas características do reino de Deus. O reino de Deus, ele é espiritual.
Ele já veio, ele é aqui agora e ele virá. Em 3 momentos. Se você não sabe o que é o reino, você não pode edificar o reino. Você não pode se estabelecer. E uma coisa interessante, antes de avançar, eu estou consciente aqui do meu tempo, mas abre a sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 6. Olha o que a Bíblia está dizendo. E agora, sabeis o que o detém, está falando do diabo, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais, e prodígios e mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Interessante. Você sabe, a maldade ela vai crescendo. Mas a Bíblia diz, e a Bíblia diz que a operação do iníquo vem e já está, mas não se manifestou plenamente ainda. O diabo ainda não colocou toda a sua podridão ainda, porque aquele que o detém está segurando. Mas quando for tirado, ele vem, e aí Jesus na sua volta esmaga ele. Você fica achando que quem detém é o Espírito Santo, mas não é. Sabe por que não é? Porque na grande tribulação, quando o poder do iníquo vai se revelar plenamente, o Espírito Santo está aí, até porque tem crente aqui, que a Bíblia fala. Então não é ele que está segurando, o que está segurando é o filho varão. O filho varão não é Jesus lá em Apocalipse também, como alguém pensa, porque Jesus já foi. O filho varão é a parte madura da igreja, são os vencedores. Irmão, você sabe por que a coisa não está pior? Porque alguém dentro da igreja ora, alguém dentro da igreja jejua, alguém dentro da igreja é santo, alguém dentro da igreja é constante, tem caráter, alguém dentro da igreja está vivendo a palavra. Esses são os vencedores. Esse tipo de crente que resiste o diabo. Você acha que é todo crente que resiste o diabo? Não, tem crente que está aprontando, tem crente que está pecando, tem crente que é líder no nosso meio e está adulterando. Graças a Deus que o Senhor expõe, para que seja disciplinado. Mas tem irmãos que não têm um mínimo de temor. Você acha que esse tipo de gente, o diabo ri na cara dele? Por que a coisa não piora? Porque tem crente posicionado. São os vencedores. Esse povo é que está fazendo diferença. E a hora que eles forem arrebatados. Agora, essa é a posição que Deus espera de nós. Essa é a posição. Então você tem que entender algumas coisas. Porque nós estamos aqui para isso. Os vencedores são essas pessoas. Você sabe, às vezes nós sabemos muito sobre esse mundo, mas às vezes a gente sabe muito pouco do reino de Deus. Como que você espera governar com Jesus naquele dia, na eternidade, se você não governa hoje? Com base em que você vai julgar os anjos? Você sabe, tem uma base, é a Bíblia. Você não lê a Bíblia, aí chega, você quer sentar no trono daquele dia, e o Senhor pergunta: fulano, qual a sua opinião sobre esse assunto? Para julgar. Aí, a minha é a opinião sua dentro da palavra que julga. Aí você não sabe, não sei, eu não li essa parte. Você não pode sentar lá. Você não sabe, se você não entende o reino de Deus hoje, como que você quer participar dele amanhã? Entende a diferença? Reino é governo. Reino é domínio. É subjugar. É resistir à operação do iníquo. A coisa só não está pior ainda, porque tem gente posicionada na frente da guerra, levando a vida cristã a sério. Fala, aqui não.
Aqui chega, aqui para, aqui basta. Nós vamos resolver essa coisa aqui. Caso contrário, estava muito pior, irmão. Acredite em mim. Há alguém que... Então você tem que entender que o reino de Deus, ele é espiritual. Deixa eu colocar rapidamente algumas características para você. Em primeiro lugar, o reino de Deus, ele é eterno. Olha o que a Bíblia diz no Salmo 145, 13. O teu reino é um reino eterno. E o teu domínio dura para todas as gerações. Então, se você quer ser alguém que vive esse reino, preste atenção, olha para cá, vou ser bem rápido para eu terminar. Você precisa viver com foco naquilo que é eterno. Qual que é o problema de muitos de nós? Estamos vivendo até hoje baseado no que o que é o reino do mundo? Comida e bebida. Você está focado em trabalhar, estudar e ganhar dinheiro. Eu quero te falar que você veio nu e nu você vai voltar. E mesmo que você enterre os seus tesouros lá no caixão, não vai te servir para nada. Muitas pessoas dentro da igreja ainda mantêm o foco naquilo que não é eterno. Ele está morrendo, ele está divorciando, ele está brigando com as pessoas, ele está brigando na justiça, tudo em função e com depressão por causa disso, desespero, angústia, não dorme à noite, perdendo a vida por causa de dinheiro. Por causa daquilo que não é eterno, se matam, briga com o pai, briga com a mãe, briga com os irmãos, quer matar o outro, briga com o ladrão que está tomando a carteira dele, e morre por causa disso. Tudo focado no terreno. Mas a Bíblia diz que o reino de Deus é eterno. Se você quer ser vencedor, muda seu foco hoje, irmão. Comece a pensar melhor na sua vida. Repense os seus valores. Repense no que você está gastando seus dias. E você vai descobrir que é melhor você se dedicar mais à obra de Deus. Segundo, o reino de Deus é espiritual. Olha o que a Bíblia diz em Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não consiste no comer e no beber, mas na justiça, na paz e na alegria do Espírito. O reino de Deus, ele é espiritual. Ele não apenas ele é eterno, mas ele é espiritual. Ele é diferente do reino do mundo. O reino do mundo é carnal, é voltado para as coisas terrenas, naturais. O reino de Deus não, ele é espiritual. Você sabe, o que é isso? Você tem que aprender uma coisa: viver no reino é viver uma vida que não está focada no natural. Ou seja, você não pode ser natural com o seu casamento. Você não pode ser natural com os seus filhos. Você não pode ser natural com o seu trabalho. Você não pode ser natural com as coisas da igreja. Você tem que aprender a perceber que a coisa é espiritual. Você tem que aprender a lidar com as coisas na oração. Você fica discutindo, debatendo, mas você não ora. É porque você não entendeu que as coisas são espirituais. Por isso que você fica o tempo todo tentando resolver os problemas através de discussão, através de político, através de ajuda não sei de quem, da influência não sei de que onde, mas você não ora. Você não aprendeu ainda que o reino, ele é espiritual e ele deve ser governado espiritualmente. Você precisa aprender a orar mais sobre tudo. 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 Ore sobre tudo. Acredite em mim, ore sobre tudo. Você pode até rir de mim. Eu oro até quando eu estou chegando no shopping para ter uma vaga de estacionamento. Você fala, pastor, mas que bobagem. Não, não é bobagem. Eu oro por tudo. Eu oro quando eu vou jogar bola, para eu não brigar, não dar mau testemunho. Para Deus me usar. Para eu ganhar alguém lá. Eu oro. Você não sabe, você vai viajar? Ora. Vai que o diabo quer pôr uma mulher sensual do lado de você no seu banco, para te seduzir. Você tem que orar. Você tem que ser espiritual. Você tem que perceber as coisas. Isso é ser do reino. Porque o reino é espiritual. Terceiro, o reino é interno. Olha o que diz Lucas 17, 20. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali. Pois o reino de Deus está onde? Diga, o reino de Deus está dentro de mim. Não procure o reino de Deus em outro lugar. Está no seu espírito. Você precisa aprender a
contactar a Deus no seu espírito. E isso é por exercício. Isso é por tentar mesmo. É por parar, Senhor, quero te perceber nessa situação. Devo ir. Você é natural, você decide as suas férias e vai, né? Você não percebe o Espírito Santo. Eu já deixei de viajar muitas vezes de férias, porque eu não senti paz no meu espírito. Não senti. Não sei, eu não sabia no primeiro momento todos os motivos, e às vezes nem fico sabendo. Mas eu sempre avalio, percebo o meu espírito, olho para dentro, avalio a situação. Eu chego num lugar, chego numa situação, eu consulto. Eu erro muitas vezes, mas eu também acerto. A Bíblia fala que nós precisamos aprender a discernir não somente o bem, mas também o mal, por exercitar as nossas faculdades espirituais. Porque o reino de Deus, ele é interno. Isso você pode ler depois lá. Eu coloquei isso, acho que está aí no boletim. Quarto, penúltimo, o reino de Deus é poder. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder, diz 1 Coríntios capítulo 4, verso 20. Você sabe, em outras palavras, o que importa não é o que você fala. O que você fala é importante, mas mais do que isso, o que importa no reino de Deus é o que você experimenta. É a experiência que tem valor. Olha, nós temos um risco aqui nessa igreja: sermos doutores em reino de Deus, mas destituídos do poder desse reino. Sabe tudo do reino de Deus, dá aula da visão dos vencedores, mas cadê o poder? Tem uma cabeça desse tamanho de conhecimento, mas o tronco, mirrado de força. O povo perece porque não conhece e nem tem o poder. Erra por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. O reino de Deus, por um lado, você tem que ter revelação do que Ele é. Mas por outro lado, reino de Deus não existe sem poder de Deus. O que importa é se o reino, se a verdade do reino mudou você. Te libertou, te salvou, e agora está acontecendo a mesma coisa através de você. Quem está me entendendo? Isso é o reino de Deus. Isso é poder de Deus. E o último lugar, a Bíblia fala que o reino de Deus é amor. Olha o que diz Colossenses 1,13. Vamos ler junto, bem alto e forte? Vamos lá, 1, 2 e... E Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Em última análise, se o amor de Deus, eu queria pedir já aos irmãos para subir, se o reino de Deus não for traduzido em amor, não é reino de Deus. Agora, eu vou te dar uma tradução simples. Você sabe o que é amor? Amor é perder para o outro ganhar. Perder para o outro ganhar. 90% dos aconselhamentos dos pastores na videira, ou em qualquer igreja, é problema de casamento, sabia? E 99% do problema de casamento é falta de amor, falta de cruz. É porque alguém está querendo ter razão. Mas quando alguém abre mão da razão, sofre o dano e perde para o outro ganhar, o problema resolve. O reino de Deus, ele se manifesta nessa atitude. Fique de pé, mas não converse, pode tocar para mim. Nós visitamos uma igreja no Cairo, Pastor Samé, lugar de baixinho, bem baixinho. Olha para cá. Quando você chega lá no Cairo, tem uma... Eu não sei se foi uma outra vez que o pastor viu ou foi agora. Tem as 99 ou 100 nomes de Alá. O que Alá é? Os muçulmanos, país muçulmano. Alá é guerra, é justiça, é não sei o que. Tem muitas coisas, mas não tem nenhum dos
dos 100 que está dizendo Alá é amor. Não conhece a palavra. Jesus tem se manifestado lá. No dia que nós estávamos lá, no outro dia tem um batismo de 5 pessoas. Dos 5, 3 estavam se batizando porque Jesus apareceu pessoalmente e pregou para eles. Você sabe o que é que você está no meio de um país extremamente oprimido e entrar para dentro do prédio da igreja, se reunir com o pastor, parece que você entrou em outro lugar. Imediatamente, meu Deus, isso aqui não tem nada a ver com lá fora, eu estou em outro lugar. E já começar a chorar da presença de Deus. Aquele homem tem amado aquelas pessoas. Ele chega a fazer reuniões de 10 mil pessoas e muitos muçulmanos, porque eles vão lá na igreja. Eles não podem se batizar morre. Mas pode ir. Como é sério batizar, né? Ele falou, olha, a questão é simples. Tem uma coisa, o diabo faz muitas coisas, mas tem uma que ele não sabe fazer. Ele não é capaz de amar. Isso é coisa do reino de Deus. E quando a gente ama, as barreiras são quebradas. E o amor de Deus já foi derramado no nosso coração. Hoje eu quero encerrar esse culto fazendo uma oração com você. Que eu e você sejamos como João Batista para anunciar o reino. Que eu e você, como Jesus, estejamos indignados ao ponto de orar e jejuar para trazer o reino. Mas como igreja,